Para a nossa reflexão nesta noite, gostaria de compartilhar o texto de Marcos, capítulo 2, de 13 a 17. Localize e acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Hoje pela manhã falamos sobre o chamado de Jesus e agora à noite queremos compartilhar uma reflexão sobre o tratamento de Jesus. Marcos 2, a partir do verso 13, diz assim: De novo, Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse: Siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam junto com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Por que ele come e bebe com os publicanos e os pecadores? Tendo ouvido isso, Jesus lhes respondeu: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Em Lucas capítulo 5, Lucas acrescenta na mesma narrativa, na narrativa da mesma história, ele vai acrescentar uma palavrinha muito importante. Lucas 5, 31 a 32, disse Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Lucas acrescenta essa palavra que é muito importante para a nossa compreensão. Meus amados, vivemos dias em que os nossos olhos estão voltados para o sistema de saúde. Gostaríamos muito que encontrassem um tratamento eficaz contra a Covid-19. Infelizmente, ainda não encontraram. Algumas pessoas, graças a Deus, estão se recuperando, mas outras, infelizmente, não estão conseguindo se recuperar. Temos um grande número de óbitos no nosso país. O resultado disso é que, infelizmente, muitas pessoas estão infectadas e outras estão morrendo por conta dessa situação. A razão básica é que falta um tratamento adequado para todas as pessoas, um tratamento que seja uniforme, que seja capaz de atingir, de alcançar todas as pessoas de forma parecida, de tal maneira que todos que viessem a contrair essa doença pudessem ser curados. Isso ainda não foi alcançado. O texto que temos aqui fala de tratamento. Entretanto, de um outro tratamento, o tratamento de Jesus. Hoje, pela manhã, falamos sobre o chamado de Jesus e agora gostaria de compartilhar sobre o tratamento de Jesus. Essas lições aprendemos com a experiência de Mateus com o Senhor Jesus. Tanto Marcos quanto Lucas referem-se a ele como Levi, mas sabemos que era a mesma pessoa, ou seja, Mateus, discípulo, apóstolo e escritor do primeiro evangelho. O que podemos aprender com Mateus sobre o tratamento de Jesus? Jesus é o médico dos médicos. Curou muitas pessoas ao longo do seu ministério, fez os paralíticos andarem, fez com que os cegos pudessem ver novamente, ou mesmo cegos de nascença, que nunca tinham visto a luz do sol, passaram a enxergar, curou a pele de muitos leprosos. O Senhor Jesus fez coisas extraordinárias, ele curou muitas pessoas de muitas enfermidades. Entretanto, aqui neste texto, ele se refere certamente a uma outra enfermidade. Vejamos, primeiramente, o tratamento de Jesus é para quem reconhece que está doente. O tratamento de Jesus é para quem reconhece que está doente. O verso 17, Marcos
2, verso 17, Jesus afirma: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Ou seja, eu não vim para os sadios, para aqueles que estão saudáveis. Eu vim para os doentes. O tratamento de Jesus é, portanto, para quem reconhece que está doente, e porque reconhece que está doente, sabe que precisa de tratamento, precisa dos cuidados de um médico, precisa que alguém lhe assista, lhe oriente no tratamento necessário para cuidar da sua saúde. Aqui, no caso, saúde espiritual. Warren Wiersbe diz que este texto deixa claro que Jesus se relacionava deliberadamente com todo tipo de pessoa. Ele se relacionava com os párias da sociedade judaica. Ele se relacionava com os desclassificados, com os excluídos da sociedade, aqueles que viviam à margem da sociedade. Por isso, chegou a chamar um coletor de impostos para ser discípulo dele. Não sabemos se Levi era um homem exatamente desonesto, apesar de a maioria dos coletores de impostos serem desonestos, assim como Zaqueu. Mas o simples fato de trabalhar para Herodes, para os romanos, já era suficiente para acabar com a sua reputação entre os judeus mais zelosos. No entanto, quando Jesus o chamou, Levi não argumentou, nem se demorou. Ele levantou e seguiu a Jesus, mesmo sabendo que Roma jamais lhe daria uma nova oportunidade. Ele simplesmente queimou as suas pontes. Desta forma, ele estava dizendo: eu não vou voltar a fazer isso, nunca mais na minha vida. Eu vou me dedicar a algo novo. Eu vou recomeçar a minha vida. O Senhor Jesus sempre nos convida a recomeçar. Ele sempre nos convida a recomeçar. Os amigos de Mateus, os pecadores, todos eles tiveram em Jesus a oportunidade de recomeçar, e você também tem a oportunidade de recomeçar a sua vida com Jesus e segundo a vontade do Senhor Jesus. Ele se levantou e deixou tudo para trás, deixou a sua coletoria para trás e resolveu seguir a Jesus. Recebeu um novo nome, Mateus, o presente de Deus. E com todo entusiasmo convidou os seus amigos pecadores a se encontrar com o Senhor Jesus. Apesar de essas pessoas terem sido descartadas pelos líderes religiosos, Jesus não considerou essas pessoas rejeitadas. Os amigos de Mateus eram pacientes que precisavam de um médico, e Jesus era o médico para eles. Assim como Jesus é o médico para nós hoje. Um outro autor disse que os amigos de Jesus eram pessoas, pecadores. Ele era amigo dos pecadores. E Mateus tinha também amigos pecadores. Os amigos de Mateus eram gente como ele, parecidas com ele. Não podia ser de outra forma, porque Mateus tinha escolhido uma ocupação que o separava da sociedade, fazia com que a sociedade o rejeitasse. Então ele precisava se relacionar com as pessoas que trabalhavam como ele. Mateus atendeu ao convite de Jesus para segui-lo e logo depois fez um convite a Jesus. Jesus, vamos então até a minha casa, porque eu quero lhe oferecer uma refeição. E Jesus foi até a casa de Mateus. Imagina aquela refeição. Lucas descreve esse encontro ali como um banquete. Como um banquete que Mateus teria dado, portanto, a Jesus e aos seus amigos. Jesus aceitou de bom grado esse convite. Aqueles desprezados da sociedade procuravam a sua companhia, porque Jesus foi conhecido como amigo de publicanos e pecadores. Os fariseus e os escribas começaram a censurar Jesus,
por estar na casa de um homem pecador, e começaram a perguntar aos seus discípulos: o mestre de vocês come juntamente com publicanos e pecadores? Ele se senta à mesa com esse tipo de gente rejeitada pela sociedade. Jesus lhes respondeu que tinha vindo exatamente para os doentes, não para os sadios, não para aqueles que estavam saudáveis. Ele disse que os sadios não precisavam de médico, não precisavam de tratamento. Por isso ele veio exatamente para os doentes. Ele veio para mim, para você. Ele veio para toda a humanidade. De acordo com Jesus, os doentes são os pecadores. Consola-nos saber que os discípulos que Jesus chamou foram pessoas comuns, como eu e você, como nós, pessoas simples, com problemas, pessoas limitadas, pessoas frágeis, pessoas doentes que precisam de tratamento, pessoas consideradas doentes pela sociedade daquela época. Jesus as convidou para segui-lo, porque ele iria tratar as suas feridas, as suas doenças. Pessoas que não cumpriam plenamente a lei e por isso não eram os melhores da elite social da sua época. Mas foram pessoas que, trabalhadas, tratadas por Jesus, tornaram-se úteis aos propósitos de Deus e fizeram diferença no mundo, e fizeram diferença para muitas e muitas pessoas. Até hoje nós somos abençoados como o evangelho escrito por um homem que antes fora um publicano, um pecador, um coletor de impostos. Ao comer com aqueles homens, Jesus quebrou paradigmas, porque Jesus incluiu publicanos e pecadores no seu grupo de amigos mais íntimos. Ele quebrou paradigmas, jogou no chão a maneira de ser, entre aspas, politicamente correto para a sua época. As pessoas, entre aspas, decentes, jamais se relacionariam com pessoas como publicanos e pecadores. O coletor de impostos era considerado grosseiramente irreverente e inconveniente para se tornar um discípulo piedoso. Eles achavam que jamais um publicano poderia se tornar um discípulo piedoso. O fato de Jesus convidar uma pessoa como essa para tornar-se seu discípulo íntimo era um desvio agudo do padrão de conduta aceito naquela época. Mas Jesus veio para os pecadores. Quem são os pecadores? Os pecadores são os transgressores da lei. São aqueles que transgrediram a lei. São aqueles que erraram o alvo de Deus para as suas vidas. São aqueles que desobedeceram a Deus. Isso inclui eu e você. Isso inclui toda a humanidade. Isso inclui todo ser humano. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Isso inclui todos nós. Todo ser humano é pecador. O detalhe que vemos neste texto é simples: nem todos reconhecem que são pecadores. Os escribas achavam que pecadores eram os outros, eles não. Achavam que quem estava doente, os que estavam doentes eram os outros, eles jamais poderiam imaginar que estariam doentes. Eles eram santos aos seus próprios olhos. Aos seus próprios olhos. Aos olhos de Jesus eram hipócritas. Quantas vezes Jesus se referiu a eles como hipócritas? Quantas vezes se referiu a eles dessa forma? Para os escribas, somente os publicanos e os coletores de impostos eram pecadores. Para eles, os pecadores eram uma multidão de pessoas comuns, que não tinham zelo pela lei ou pelas tradições religiosas da sua época. Meus amados, podemos ser religiosos, mais devotos e até fanáticos, mas ainda assim seremos pecadores. Os escribas e fariseus eram religiosos, mas eram pecadores e precisavam do tratamento de Jesus. Eles foram chamados várias vezes de hipócritas, sabe por quê? Porque eles representavam
Eles viviam a religião com uma representação religiosa, faziam da religião um teatro, uma representação teatral. Eles se achavam justos, enquanto os outros, especialmente os publicanos, Mateus e seus companheiros de trabalho, eram então os pecadores. De fato, Mateus e seus companheiros de trabalho eram pecadores. Eram pecadores, mas os escribas e fariseus também eram pecadores. Infelizmente, estavam cegos, impedidos de ver o quanto precisavam ser tratados, o quanto estavam doentes e o quanto precisavam de tratamento. Estavam com seus olhos vendados, impedidos de ver a sua verdadeira realidade diante de Deus, a sua verdadeira condição diante do Senhor. Quantas pessoas estão nessa cegueira, vivendo essa cegueira em nossos dias? A Bíblia nos diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Deus. Como vimos na quarta-feira passada, quantas pessoas só conseguem ver os erros dos outros, mas não conseguem enxergar os seus próprios erros. Conseguem ver até os ciscos que estão nos olhos dos outros, mas não conseguem enxergar a trave que está nos seus próprios olhos. O verso 17, Jesus disse que ele não veio chamar justos. Os justos aqui são aqueles que são justos quanto ao caráter, quanto à conduta, exatamente como deveria ser, isto é, reto, justo e virtuoso. Os justos aqui, na verdade, são aqueles que pensam que são justos, que se acham melhores do que os outros. São aqueles que se comparam com os outros e se acham os tais. Eles se medem pelo fracasso dos outros em viver segundo a norma que eles aceitam. Quando nos comparamos, amados, quando nos comparamos aos outros, às pessoas que estão à nossa volta, pode até ser que nos achemos muito bons. Mas quando nos comparamos com a santidade de Deus, o único sentimento que podemos ter é de vergonha. É de vergonha, porque chegamos à conclusão que a nossa justiça não passa de trapos de imundícia diante do nosso Deus. Somos pecadores. Para Jesus, todo ser humano é um pecador. Infelizmente, nem todo ser humano reconhece isso. Para ser tratado por Deus, você precisa reconhecer que está doente. Só procura um médico quem reconhece que está doente. Jesus veio para quem reconhece que está doente. Ele veio para quem reconhece as enfermidades que o pecado tem causado na sua alma. Isso faz sentido para você? Você reconhece que é pecador? Reconhece que está enfermo por dentro? Os escribas e fariseus na casa de Mateus não reconheceram isso. E por isso não se apropriaram do remédio de Jesus para as suas vidas. Do remédio que Jesus providenciou para eles. Certa vez Jesus contou uma parábola muito interessante a respeito de dois filhos. Mateus 21, 28 a 32. Ele disse que um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: não quero ir, mas depois, arrependido foi. Dirigindo-se ao outro, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, Senhor, eu vou trabalhar na vinha, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Qual dos dois fez a vontade do pai? Aquele que disse que ia, mas não foi? Ou aquele que disse que não ia, mas se arrependeu e foi? Obviamente, quem fez a vontade do pai foi aquele que fez aquilo que o pai havia mandado fazer. Apesar de ter dito que não ia, o primeiro filho arrependeu-se. E depois de ter se arrependido,
ele então foi fazer a vontade do Pai. Então, Jesus disse, em verdade lhes digo, que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro do que vocês. Por quê? Porque se arrependeram. Inicialmente disseram que não iam fazer a vontade do Pai, que não iam viver de acordo com a vontade do Pai, mas se arrependeram. Se arrependeram. Os publicanos passaram à frente dos escribas. Entraram primeiro no reino dos céus, porque reconheceram seus pecados, arrependeram-se dos seus pecados e pela fé tomaram posse do perdão restaurador que Jesus lhes concedeu. Por isso Jesus disse, não vim chamar justos, mas vim chamar pecadores. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Arrependimento é mudança de mente, é metanoia. É uma mudança radical. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. O arrependimento é a porta aberta para o tratamento de Jesus. Quando nos arrependemos dos nossos pecados, reconhecemos que precisamos ser tratados, que precisamos de cura, precisamos de Jesus, o médico dos médicos, que é o único capaz de tratar o nosso coração. O Senhor nos chama ao arrependimento. O tratamento de Jesus é para quem reconhece que é pecador e precisa do perdão que só Deus pode dar. Jesus contou certa vez uma outra parábola que ilustra muito bem essa cena aqui na casa de Mateus. Justamente a parábola do fariseu e do publicano. Ele diz que os dois foram ao templo para adorar. O fariseu e o publicano. Os dois. O fariseu ficou em pé e orava para si mesmo dessa forma. Ó Deus, graças te dou, que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este aqui, olha, esse publicano que está aqui do meu lado. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo aquilo que eu ganho. O fariseu era fantástico. Dizimista. O publicano, por sua vez, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim que sou um homem pecador. Ó Deus, tem misericórdia de mim que sou um homem pecador. E Jesus termina a parábola dizendo, o publicano sim, voltou para casa justificado, mas o fariseu não. Porque todo aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar diante de Deus será exaltado. Servimos ao Deus que perdoa, que ama, que usa de misericórdia, que teve misericórdia de Mateus e que tem misericórdia de todos nós, que usa de misericórdia para conosco. Esse Deus maravilhoso é o Deus que está disposto a tratar as enfermidades do nosso coração. Deus quer tratar a sua vida. Você reconhece que precisa de Jesus, você reconhece que precisa de tratamento, Jesus veio para você. Se você reconhece que está doente, Jesus veio para você. Ele veio para mim, ele veio para você também. Segundo lugar, o tratamento de Jesus é para quem tem a prontidão em ir atrás dele, a prontidão em segui-lo. Ao ouvir Jesus chamar, Mateus não hesitou, levantou-se e foi atrás de Jesus. Houve prontidão, assim como vimos hoje pela manhã, houve prontidão também em Pedro e André, Tiago e João, largaram as suas redes e imediatamente seguiram a Jesus. Mateus fez a mesma coisa. Ele largou a sua coletoria de impostos. Largou a sua coletoria e foi atrás de Jesus. Ele não hesitou, ele não ficou dando desculpas, não ficou apresentando dificuldades, ele não disse, quem sabe um dia eu vou te seguir, mestre. Quem sabe um dia eu vou atrás do Senhor.
Não, ele se levantou imediatamente. Imediatamente. O que é que tem feito você hesitar seguir Jesus? O que tem feito você hesitar seguir Jesus? Talvez você queira dizer assim, pastor, o senhor não sabe da minha vida. Realmente eu não sei, mas o Senhor sabe. Ah, Ele sabe. Ele conhece você melhor do que você mesmo. Ele conhece o seu interior. Ele conhece o seu interior. As pessoas olhavam para Mateus e viam apenas um cobrador de impostos. Jesus via uma pessoa vazia, rica por fora, mas pobre por dentro. Os exames como raio-x, ultrassonografia, tomografia computadorizada, que está sendo tão utilizada hoje no combate à Covid, são exames muito interessantes que tentam mostrar o que está acontecendo com o nosso organismo. Entretanto, Jesus sabe o que está acontecendo com os nossos sentimentos, o que está acontecendo com o nosso coração. As pessoas mais íntimas de você não sabem, mas Deus sabe, Jesus sabe. Jesus conhece você por dentro e por fora. Ele sabe muito bem quais são as suas dificuldades. Ele sabe muito bem quais são os seus problemas. Ele sabe onde estão as suas doenças, onde está a sua dor. Onde está a sua dor? E certamente só Ele pode resolver os seus problemas. Só Ele pode dar a você um novo sentido de vida. Decida hoje seguir a Jesus. Começar hoje mesmo esse tratamento. Um tratamento que vai durar o resto da sua vida. Eu estou em tratamento. Você também pode começar esse tratamento hoje. Até o dia em que chegarmos à eternidade, continuaremos sendo tratados por Deus. E o Senhor estará nos tratando tão somente para que cheguemos melhores na eternidade. Para que estejamos prontos para a eternidade. Mas você precisa começar esse processo e precisa começar hoje. Mateus ouviu o Senhor lhe chamar. Ele disse, segue-me. Ele disse, eu vou te seguir hoje. Eu vou te seguir a partir de hoje. Não vou voltar atrás. Estou abandonando a minha coletoria. Estou deixando tudo para trás. Porque eu quero te seguir do jeito que tu queres. Quero que tu trates a minha vida em tudo aquilo que preciso ser tratado. Faz, ó Deus, na minha vida a tua obra que tu queres fazer para a glória do teu nome. Se você tomar esta decisão hoje, Deus vai usar o resto da sua vida para esse tratamento. Seguir Jesus é andar atrás dele no caminho para a eternidade. Através do seu tratamento, do tratamento de Deus, Ele quer nos tornar melhores para a eternidade. Terceiro lugar, o tratamento de Jesus é para quem quer mudar de vida. É para quem quer mudar de vida. Wisby diz que o pecado pode ser comparado a uma doença e que o perdão é a restauração à saúde. O nosso Salvador pode ser comparado a um médico. Vem até nós em nossa necessidade, faz um diagnóstico perfeito, dá a cura verdadeira e definitiva e ainda paga a conta. Esse é Jesus. Esse é o médico perfeito. Porém, há três tipos de pacientes que Jesus não pode curar. Não pode curar da doença do pecado. Primeiramente, aqueles que não o conhecem e não sabem que ele pode ajudar. Segundo, aqueles que o conhecem, mas se recusam a crer nele. O conhecem, mas se recusam a crer nele. O terceiro são aqueles que não admitem que precisam dele. São aqueles que não admitem que precisam dele. Os fariseus, os escribas e fariseus da época de Jesus se encaixavam exatamente nessa última categoria, como também os demais pecadores hoje, que se consideram melhores que os demais, que as demais pessoas.
A menos que reconheçamos que somos pecadores, não poderemos ser salvos. A menos que reconheçamos que somos pecadores, não poderemos ser salvos, porque Jesus salva somente pecadores. Ele veio exatamente para os doentes. Ele disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Aquele que estava perdido. Certo autor disse que a ideia é que a única pessoa pela qual Jesus não pode fazer absolutamente nada, é aquela que se acha tão boa que não necessita que alguém a ajude. É aquele com quem Jesus não pode fazer nada para ajudar, porque não reconhece que precisa da sua ajuda. Pelo contrário, aquele que certamente pode ser ajudado por Jesus é aquele que reconhece que é pecador, reconhece que é fracassado e deseja do fundo da sua alma sair do fundo do poço. E vale a pena lembrar que não existe poço tão fundo que a graça de Deus não possa nos alcançar. Não existe poço tão fundo que a graça de Deus não possa nos alcançar. O contraste aqui entre os fariseus e Mateus é tremendo. Os fariseus não admitiam que precisavam de cura, que precisavam de tratamento. Mateus admitiu. Qual foi o resultado? A sua vida deu uma guinada de 180 graus. Ele era um publicano, um cobrador de impostos, que ganhava a vida taxando os judeus a favor do Império Romano e a favor de si mesmo. Por isso era considerado um traidor da nação. Jogava do lado de Roma à custa dos seus irmãos judeus. Tudo mudou em sua vida quando ele aceitou o convite de Jesus para o seu tratamento. A sua vida passou a ter um novo sentido, uma nova razão. Tudo isso aconteceu porque Mateus admitiu mudar de vida. Ele quis mudar de vida porque resolveu deixar Jesus mudar a sua vida. Resolveu deixar Jesus tratar a sua doença, o seu pecado. Jesus quer fazer e tem poder para fazer profundas transformações na sua vida também. Ele quer tratar você aí dentro do seu coração, no mais íntimo do seu ser. Mateus, para ser tratado, precisou deixar para trás a sua coletoria. Para Mateus, seguir Jesus implicou desistir de uma posição lucrativa perante a sociedade e o envolvimento em um empreendimento novo para o qual não havia garantia alguma. Seguir Jesus, humanamente falando, não lhe apresentava garantia alguma, mas ainda assim ele renunciou à sua coletoria. Eu não sei o que é que Jesus está exigindo você, eu não sei o que é que você precisa deixar para trás, não sei qual é a sua coletoria. É difícil deixar alguma coisa para trás? Certamente é difícil. Pode ser, mas fica muito mais fácil quando nós nos conscientizamos que estamos deixando alguma coisa para trás para nos apropriarmos de outra muito melhor. Muito melhor. O que Jesus tem para você é muito melhor. O que Jesus tem para você é perdão, é cura, é restauração. Jesus chamou seus discípulos para que estivessem com ele. O tempo que eles passaram juntos com Jesus foi marcante em suas vidas. E suas vidas sofreram uma tremenda transformação por causa de Jesus, por causa da sua caminhada com Jesus, por causa do seu relacionamento com Jesus. Hoje Jesus também está chamando você para primeiramente estar com Ele. E o resultado desse caminhar com Jesus você verá mais adiante. A sua vida será transformada. Transformada. Caminhe com Jesus e deixe o resto por conta dele. Você irá se surpreender com as transformações que Jesus irá operar na sua vida. Com as feridas que serão cicatrizadas aí dentro do seu coração. O Senhor fará essa obra.
Vale a pena lembrar que alguns tratamentos são dolorosos, mas necessários. Dolorosos, porém necessários. Valem a pena, porque o resultado é maravilhoso, o resultado é a cura da enfermidade. O tratamento ortodôntico, por exemplo, é bem doloroso, mas o resultado é maravilhoso. Dentes alinhados, dentes nos seus devidos lugares. Quem faz um tratamento ortodôntico, por exemplo, suporta a dor por causa do resultado. Porque olha lá na frente que os seus dentes estarão nos seus devidos lugares. Por mais doloroso que seja, por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja, deixe Deus tratar você. Deixe Jesus fazer em você a obra que só Ele pode fazer, só Ele sabe fazer. Por mais doloroso que seja, deixe Jesus começar hoje mesmo esta obra na sua vida, no seu coração. A única coisa que os escribas e fariseus podiam oferecer às multidões era o seu desprezo. A única coisa que os escribas e fariseus podiam oferecer às multidões era desprezo. Eles desprezavam o ser humano. Mas o que Jesus ofereceu aos publicanos e pecadores, às pessoas comuns como eu e você, foi o seu amor. Os fariseus ofereceram desprezo. Jesus ofereceu o seu amor. Jesus, ao contrário dos escribas e fariseus, não desprezava as pessoas. Sentava-se ao lado delas. Comia com elas. E as convidava a segui-lo para recomeçarem suas vidas de acordo com o propósito de Deus. Se os escribas e fariseus ofereciam desprezo às multidões, Jesus oferecia e ainda hoje oferece o seu amor. Oferece o seu amor. Oferece, por amor, tratamento e cura. Perdão restaurador. Você reconhece que precisa de tratamento? Jesus veio para você. Se você entende que precisa ser tratado, Jesus veio para você. Ele veio para os doentes. Ele veio para os doentes, para aqueles que precisavam ser tratados. Ele veio para mim e veio para você. Jesus está convidando você para iniciar esse tratamento hoje, agora, neste exato momento. Qual será a sua resposta? Qual será a sua resposta? Você está disposto a isso? Quero convidar você para fechar os seus olhos nesse momento, para falarmos com Jesus. Eu quero convidar você para repetir comigo uma simples oração. Se você reconhece que é pecador, se você reconhece que precisa do tratamento de Jesus, da cura de Jesus, da obra que Jesus quer fazer na sua vida, repita comigo uma simples oração que eu vou fazer agora e você poderá fazer comigo também aí no silêncio do seu coração. Diga assim a Jesus: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que preciso de Ti. Reconheço que preciso do Teu perdão restaurador. Peço que Tu trates o meu coração, que Tu feches as minhas feridas, que Tu tenhas misericórdia de mim, que Tu me permitas, nesta noite, recomeçar pela fé e viver uma nova vida contigo daqui para frente, confiando tão somente em Ti como meu Senhor, como meu Salvador, como meu médico supremo, com aquele que trata o meu interior, com aquele que trata as feridas da minha alma. Eu entrego a Ti, ó Deus, a minha vida, e eu confio em Ti como meu Senhor e meu Salvador. É o que eu te peço e te suplico, em nome de Jesus. Amém
e amém. Continue orando comigo, porque agora eu quero orar com você e quero orar por você. Feche os seus olhos mais uma vez e acompanhe-me nesta oração. Ó Deus bendito, contempla todos quantos oraram desta forma, reconhecendo que são pecadores e que precisam de Jesus. E pela fé querem se apropriar do perdão, da cura, da restauração que só Jesus pode dar, só Jesus pode oferecer. Portanto, ó Deus, nós te bendizemos, porque não existe buraco tão fundo que a tua graça não possa nos alcançar. Glória ao teu nome, Jesus. Não existe, Deus. Tu és o Deus que alcança o pecador na posição mais difícil da sua vida. Senhor, nós te bendizemos pelo teu grande amor. Porque se os escribas e fariseus ofereceram desprezo às multidões, Jesus ofereceu amor, e ainda hoje Ele nos ama, e é capaz de nos restaurar, é capaz de nos curar, de nos tratar. Ó Deus bendito, nós te louvamos por este amor restaurador, por este amor perdoador. Nós te bendizemos e te glorificamos, ó Deus. E te pedimos, ó Deus, contempla todos estes que neste momento então, estão entregando suas vidas a Jesus. Estão confiando em Ti como Salvador. Escreve, ó Deus, seus nomes no livro da vida. Dá, ó Deus, a cada um a certeza da sua salvação e a certeza de um recomeço, de uma nova vida contigo daqui para frente, para a honra e para a glória do Teu nome. Pois é no nome de Jesus que nós te pedimos e te suplicamos. Amém e amém. Eu quero pedir a você que entregou sua vida a Jesus ou se reconciliou com Jesus para recomeçar a sua caminhada com Jesus, eu quero fazer um pedido muito especial a você. Por favor, envie uma mensagem para o WhatsApp da nossa secretaria 994357778, dizendo: hoje eu entreguei a minha vida a Jesus, hoje eu me reconciliei com Jesus. Nós queremos continuar orando por você, queremos continuar intercedendo por você e nos colocamos à sua disposição para ajudar você na sua caminhada com Jesus daqui para frente. Que Deus continue abençoando rica e abundantemente você e sua família, hoje e sempre. Amém.